Bom, e se a gente disser que as histórias antigas que a gente tanto conhece não são apenas narrativas históricas? E se, na verdade, for uma ferramenta psicológica profunda, desenhada literalmente para reprogramar nossa mente para uma vida de prosperidade? Sejam bem-vindas a mais uma exploração do nosso material. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos textos fascinantes que propõem exatamente isso. Esquece aquela visão tradicional por um minuto, tá? Vamos falar de uma reestruturação neurológica e espiritual daquelas. Bora entender como isso funciona na prática? A primeira coisa que chama muito atenção na análise de hoje é esse contraste gigante entre o jeito tradicional de ensinar e o que os textos chamam de hipnose conversacional. Sabe quando alguém tenta empurrar uma informação e o nosso cérebro lógico logo criar um muro de resistência? Pois é. A narrativa bíblica, segundo as fontes, é construída para contornar totalmente essas barreiras. A ideia não é bater de frente, mas sim plantar sementes de transformação direto no nosso inconsciente. Então, enquanto o intelecto fica lá super ocupado tentando entender os detalhes lógicos e cronológicos de uma história, as camadas mais fundas da mente estão absorvendo verdades fortíssimas sobre identidade e cura. É genial. E aqui a gente vê exatamente como funciona essa técnica brilhante de dissociação. A nossa mente consciente é agitada, né? Analítica até não poder mais. Ela adora focar nos fatos, na lógica, no que está na superfície. Mas olha que sacada. Enquanto essa parte consciente está lá distraída com a história, o inconsciente fica escancarado e muito receptivo. E é aí que ele absorve esses decretos poderosos de graça. É basicamente uma abordagem de dupla camada. O texto desarma as nossas defesas analíticas e a transformação profunda acontece de um jeito muito natural, quase sem a gente perceber racionalmente no primeiro momento. Imagina só a seguinte cena cinematográfica. Alguém caminhando por uma floresta escura, densa, cheia de neblina. De repente, raízes antigas começam a enrolar nos pés, segurando, puxando para baixo. Quem nunca se sentiu assim, preso pela culpa ou pelo medo? A neurociência atual chama isso de caminhos neurais viciados. Já os textos sagrados chamam de velha natureza. Mas, de repente, um feixe brilhante de luz divina e dourada rompe a copa das árvores. As raízes secam e quebram na mesma hora. O chamado Verbo que se fez carne atua exatamente como essa luz, estilhaçando velhos padrões de dor. A carta aos Romanos capítulo 8 diz claramente que não há condenação e é essa luz que liberta os passos e clareia o caminho. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Essa frase do Evangelho de João não é só uma metáfora poética bonitinha para colocar num quadro. O material de hoje deixa claro que essa luz é uma realidade viva e ativa. Quando ela entra na nossa experiência humana, ela literalmente dissipa a escuridão da mente, traz uma clareza absurda, inspira muita coragem e inicia um reboot, uma reconfiguração completa dos nossos pensamentos mais íntimos. É uma força tão intensa que a escuridão simplesmente não tem a menor chance de vitória. Aquele caminho enrolado e sombrio da floresta fica limpo e iluminado de uma vez por todas. Agora, mudando um pouco de cenário, a análise nos traz uma outra imagem de Caio Queixo, o escultor divino. Pensa num estúdio de arte maravilhoso, banhado por aquela luz suave de fim de tarde com partículas de poeira dançando no ar. No meio, tem um bloco de mármore super bruto. O mundo pode até olhar e ver só uma pedra áspera, mas uma mão invisível vem com um cinzel dourado, batendo bem de leve. E conforme as pedras caem, revela uma figura real e majestosa brilhando lá dentro. Essa é a grande virada de chave. Santidade ou transformação espiritual não é sobre a gente se matar de esforço para tentar ser quem não é. É, na verdade, deixar o excesso ser removido para revelar a obra-prima que já existe aí dentro. E a gente pode ligar essa ideia da escultura perfeitamente ao momento do batismo de Jesus. Lembra daquela voz dizendo, Filho amado? Escutar e internalizar uma declaração dessas causa um terremoto psicológico na nossa mente. É como parar na frente de um espelho velho e muito embaçado, passar a mão para limpar o vidro e ver a própria imagem refletida, mas agora usando roupas reais e uma coroa. A análise até lembra de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Isso não é só poesia, é um decreto, é trocar de lente. A mente da gente acredita na imagem que mais repete. Não se trata de ver alguém cheio de falhas tentando sobreviver, mas sim de ver a realeza e a filiação que já nos pertence. E é bem aqui que a ciência moderna dá um abraço apertado na fé, através de algo chamado neuroplasticidade.
O mais fascinante é que o apóstolo Paulo já chamava isso de renovação da mente 2000 anos atrás. Funciona assim. Cada vez que a gente declara e internaliza essas verdades de identidade, o nosso cérebro reescreve a própria estrutura física. Imagina observar isso no microscópio. Neurônios que antes estavam escuros e desconectados recebem uma onda de luz dourada e líquida. Novas conexões se formam brilhando muito rápido. Basicamente, a gente para de rodar aquele software antigo e travado do medo e instala o sistema operacional avançado da graça. Mas calma lá, como é que a gente garante que essa instalação seja um sucesso na prática? A estrutura perfeita para entender isso está na famosa parábola do semeador. Existe todo um processo que funciona como um funil. Primeiro ouvir, depois entender de verdade no coração e, por fim, produzir frutos em várias quantidades. As sementes, nesse nosso contexto neurológico, são exatamente essas novas verdades espirituais. Só que, como o material destaca com muita precisão, é o solo do nosso coração que vai ditar se a colheita vai acontecer. A semente em si é impecável, mas o ambiente interno é o que define se ela vai florescer grandiosamente ou desaparecer. E é muito interessante como a gente pode mapear esses tipos de solo com estados psicológicos tão presentes no nosso dia a dia. Olha só essa tabela. Na primeira linha, o solo à beira do caminho. É aquela mente super distraída onde a informação transformadora é roubada antes mesmo de criar raiz. Na segunda, o solo pedregoso. Representa aquelas emoções rasas que até se empolgam, mas desistem na primeira pressão. Na terceira, o solo espinhoso. Esse é perigoso, porque a mente totalmente sufocada pelas ansiedades e preocupações materiais do cotidiano. E por fim, a terra boa. Um inconsciente aberto, limpo e receptivo, pronto para gerar uma colheita gigante. É o momento perfeito para a gente refletir. O que será que anda sufocando o nosso próprio solo mental hoje? Porque veja bem, quando esse solo interno é bem cuidado e cultivado, o resultado é simplesmente espetacular. Imagina um deserto, com a terra super seca e rachada. De repente a chuva começa a cair. Num piscar de olhos, tudo floresce de um jeito vibrante, virando um jardim paradisíaco maravilhoso, com um rio de água cristalina passando no meio. O Jardim do Éden não foi apenas um lugar geográfico que se perdeu na antiguidade. Os textos sugerem fortemente que ele foi feito para ser restaurado dentro de nós, na nossa mente. O grande objetivo de toda essa jornada não é só ficar aguardando uma salvação futura, mas desfrutar de uma abundância, paz e frutificação intensas aqui e agora. E quando a gente junta todas as peças desse grande quebra-cabeça, a gente finalmente entende a síntese do impacto da vida de Jesus na mente humana. Não é sobre buscar só um elemento isolado, é sobre esperança, salvação, cura, promessa eterna, vida em abundância, propósito, tudo isso se encaixando para iluminar nossa consciência. Quando o inconsciente é reprogramado com sucesso por essas ideias todas operando em harmonia, a gente atinge o que os textos chamam de verdadeira prosperidade eterna. Não como um conceito abstrato para depois, mas como uma realidade sendo vivida intensamente a cada instante. Tudo isso nos deixa com um pensamento final bem provocativo para fechar a exploração de hoje. Sabendo que absolutamente cada pensamento processado, cada palavra absorvida e cada crença guardada funciona como uma semente sendo plantada lá no fundo do nosso inconsciente, a grande pergunta que fica no ar é: o que será colhido lá na frente? Quais sementes a nossa mente está cultivando nesse exato milissegundo? O que a mente colherá amanhã? Fica aí o convite irrecusável para a gente cuidar de forma muito ativa de tudo que planta do lado de dentro. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima.